Contos Antediluvianos apresenta as vozes esquecidas de um mundo perdido, contando as histórias de uma era que existiu antes da inundação. Nas profundezas esquecidas do tempo, uma cidade desapareceu antes do dilúvio. Mergulhe conosco e descubra os enigmas de A Cidade Submersa Antes do Dilúvio. E se tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade estiver errado? E se a humanidade não fosse a primeira civilização da Terra? Em 2014, uma equipe científica encontrou algo no fundo do oceano que não deveria existir. Uma cidade gigantesca, com ruas, torres e estruturas perfeitas demais para serem naturais. Mas o mais perturbador não era o tamanho, era a idade. Mais de 12 mil anos antes de qualquer civilização conhecida. O objetivo da missão era simples: mapear o fundo do oceano. Mas o que apareceu no sonar não fazia sentido. Linhas retas, ângulos perfeitos, estruturas organizadas. No início parecia um erro, uma falha nos equipamentos. Mas conforme o escaneamento continuava, uma imagem começou a se formar. Aquilo não era natural. Aquilo era uma cidade gigantesca, escondida a quase 2 mil metros de profundidade. E o mais perturbador é que aquela região nunca deveria ter estado acima do nível do mar. E no centro dessa cidade, eles encontraram algo impossível: uma estrutura que ainda estava ativa. Dias depois, um drone submarino foi enviado ao local. À medida que descia pelas camadas escuras do oceano, as luzes começaram a revelar algo impossível. Estruturas começaram a surgir lentamente da escuridão. Escadarias monumentais, colunas perfeitamente esculpidas e plataformas gigantes conectadas por ruas largas, cobertas por séculos de sedimentos e vida marinha. Tudo estava silencioso, intacto, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Aquilo não era apenas uma formação natural, era arquitetura, planejamento, uma cidade. Mas então o drone captou algo ainda mais estranho. Parcialmente enterrado no leito do oceano, uma forma colossal começou a aparecer. No início parecia apenas uma rocha irregular, mas conforme a luz se movia, contornos começaram a surgir, curvas, proporções, simetria. Não havia como ter certeza, mas tudo indicava que aquilo poderia ser uma estátua gigantesca, apenas observando o vazio, esquecida por um tempo que não existe mais. A equipe iniciou a coleta de amostras ao redor das estruturas, mas desta vez algo inesperado chamou a atenção. Entre os sedimentos acumulados no leito do oceano, os drones identificaram um objeto parcialmente enterrado. Ele não se parecia com pedra e nem com qualquer material natural. Após ser cuidadosamente removido, revelou uma estrutura complexa. Engrenagens internas, anéis sobrepostos e componentes interligados com precisão. O artefato lembrava de forma impressionante a chamada máquina de Anticítera, um mecanismo da Grécia Antiga considerado o primeiro computador da história, usado para prever eventos astronômicos através de engrenagens extremamente avançadas para sua época. Mas havia uma diferença crucial. Aquele objeto não deveria existir ali, e nem ser tão sofisticado. Análises iniciais mostraram algo ainda mais perturbador. A liga metálica do artefato não correspondia a nenhum metal conhecido catalogado pela ciência moderna. Não era ferro, não era bronze, não era nenhuma combinação comum. Era estável, resistente à corrosão e parecia ter permanecido intacta por milhares de anos. Naquele momento, a descoberta deixou de ser apenas arqueológica. Aquilo era tecnologia e não deveria existir naquele período da história da Terra. Com o tempo, padrões começaram a surgir. A cidade não era isolada, ela fazia parte de algo muito maior. Novas varreduras revelaram estruturas semelhantes em diferentes pontos do oceano, como se aquela fosse apenas uma peça de uma rede muito mais ampla. Algumas construções eram ainda mais estranhas. Torres gigantes com câmaras internas,
alinhadas com precisão quase impossível ao campo magnético da Terra, como se seguissem um propósito específico. Dentro dessas estruturas, os drones encontraram algo inesperado. No centro de uma das câmaras, um objeto. Uma esfera escura, perfeitamente lisa, sem marcas e sem sinais de erosão, como se não tivesse sido afetada pelo tempo, como se tivesse sido colocada ali ontem. E por um breve instante, os sensores registraram algo impossível: uma leve variação de energia ao redor da esfera. Enquanto os estudos continuavam, historiadores começaram a procurar referências em textos antigos, e algo curioso começou a aparecer. Diversas culturas antigas falavam de uma civilização que existiu antes do dilúvio. Os sumérios, os egípcios, civilizações da América Central e até mesmo antigas tradições asiáticas. Todas descreviam um tempo distante em que o mundo era diferente. Um mundo com cidades poderosas, tecnologias incomuns e seres que não eram como os humanos de hoje. Alguns relatos falavam de gigantes, outros descreviam entidades com aparência reptiliana, seres associados ao conhecimento, ao poder e ao controle. Durante muito tempo, essas histórias foram tratadas apenas como mitos, lendas criadas para explicar o desconhecido. Mas agora, havia uma cidade no fundo do oceano, e evidências que sugeriam que aquelas histórias talvez não fossem apenas imaginação. Enquanto a equipe analisava os dados coletados, um outro grupo seguiu um caminho diferente. Historiadores e especialistas começaram a revisitar registros esquecidos, textos antigos e alguns fragmentos preservados em pedra, argila e pergaminho. E pouco a pouco, um padrão começou a emergir. Culturas separadas por oceanos descreviam a mesma história. A existência de um tempo anterior ao nosso, um período marcado por conhecimento avançado, que para nós ainda é desconhecido. E uma sociedade que parecia compreender forças que hoje ainda não dominamos. Mas todos esses relatos terminavam da mesma forma, com um colapso, um evento global associado à água. Não como uma simples enchente, mas como algo inevitável e cíclico. Durante séculos, essas narrativas foram descartadas como simbólicas, interpretações míticas de fenômenos naturais. Mas agora, essa interpretação começava a falhar, porque havia evidências físicas. Uma cidade submersa, organizada com precisão. Uma esfera perfeitamente preservada, sem sinais de desgaste. E um artefato mecânico de extrema complexidade. Sem engrenagens convencionais, sem liga conhecida, sem origem identificável. Um sistema que lembrava, em conceito, a máquina de Antiquítera, mas que parecia operar em um nível completamente diferente. E o mais inquietante, a esfera não estava inativa, ela reagia, como se ainda estivesse conectada a algo muito maior. Com o avanço das análises, os dados começaram a convergir para uma conclusão inquietante. Não se tratava apenas de uma civilização perdida. Era um padrão. Ciclos registrados em sedimentos oceânicos, variações magnéticas e mudanças abruptas no nível do mar apontavam para eventos recorrentes. Eventos globais. A liderança da pesquisa ficou a cargo da doutora Helena Arantes, geofísica, oceanógrafa e especialista em paleoclimatologia, com anos de estudo em dinâmicas da crosta terrestre e comportamento dos oceanos profundos. Foi ela quem conectou todos os dados, e o que encontrou era alarmante. Os sinais atuais coincidiam com os registros do último grande colapso. Mas desta vez, não era algo distante, nem teórico. O processo já havia começado, dentro da nossa geração. Sem alternativas, a equipe reuniu todas as evidências, relatórios, imagens, dados brutos, e encaminhou tudo diretamente às autoridades, porque, se estivessem certos, o tempo estava acabando. O envio dos dados gerou uma resposta rápida, mas não da forma esperada. Oficialmente, os relatórios foram recebidos, classificados e então ignorados. Nenhum pronunciamento, nenhuma investigação pública, nada. A doutora Helena Arantes percebeu que algo estava errado quando o acesso aos próprios arquivos da equipe foi restringido.
Servidores inteiros ficaram inacessíveis, comunicações começaram a falhar e, em poucos dias, membros da equipe relataram estarem sendo seguidos. No início parecia coincidência, mas não era. Equipamentos desapareceram, registros foram alterados e imagens críticas simplesmente deixaram de existir. Alguém estava apagando as evidências, mas não era apenas o governo. Havia outra presença, uma força organizada, silenciosa, sempre um passo à frente. Como se já soubesse de tudo, como se estivesse esperando por aquele momento. E o mais perturbador é que algumas das anomalias registradas pela equipe não estavam apenas nos dados, elas estavam se movendo e se amplificando. Nas semanas seguintes, nada aconteceu. Nenhuma catástrofe, nenhuma onda gigante, nenhum colapso global. Pelo menos, não da forma esperada. Os dados da equipe desapareceram, os registros oficiais foram alterados e, aos poucos, o mundo seguiu como se nada tivesse sido descoberto. Mas pequenas coisas começaram a mudar. Pessoas em diferentes países relataram a mesma sensação. Sonhos idênticos, cidades que nunca visitaram, estruturas impossíveis e uma presença silenciosa, observando. No início parecia coincidência, mas os relatos começaram a se repetir com precisão, os mesmos detalhes, os mesmos símbolos, as mesmas construções submersas. A doutora Helena Arantes percebeu antes de todos. Não era memória, não era imaginação, era transmissão. A esfera não estava emitindo energia, estava emitindo padrões, e esses padrões estavam sendo captados pela mente humana, sem tecnologia, sem interface, como se algo estivesse tentando reconstruir lembranças, ou talvez reativar algo adormecido. E então veio a última constatação. Alguns dos membros da equipe começaram a desenhar mapas idênticos de uma cidade que não existe mais, mas que agora estava começando a existir de novo, dentro das pessoas.